Olá, sou Everson Luiz Breda Carlin, contador, palestrante, professor universitário de cursos de MBA, sócio fundador do Grupo ZHC e vice-presidente de Administração e Finanças do CRC Paraná desta gestão 2022-2023. Também sou autor de livros da área de contabilidade e de finanças, mais especificamente de IFRS, auditoria, fusões e aquisições, compliance e valuation. Tanto a nossa atuação profissional como diretor de empresas, bem como no meio acadêmico, como professor, aliando conhecimento da prática com teoria, sempre fui um grande entusiasta de tudo aquilo que a profissão contábil pode proporcionar a quem quer se diferenciar no mundo corporativo. O conhecimento e habilidades que esta profissão oportuniza são extraordinárias, fazendo com que o profissional tenha um horizonte muito promissor, que foi o que ocorreu com minha carreira profissional. A minha formação em ciências contábeis, bem como a forte atuação profissional no mercado de auditoria e avaliação de riscos, as chamadas due diligence, me proporcionou a vivência e conhecimentos técnicos e estratégicos suficientes para me preparar adequadamente para a atuação profissional em que nossa organização, focada exclusivamente em projetos de MBA, ou seja, fusões e aquisições, que vai desde a avaliação de riscos do valor de mercado de uma empresa, essa técnica é denominada de valuation, e terminando com o suporte para fechamento das negociações de empresas. Atuamos em avaliação de riscos e cálculo de valuation de empresas em todo o Brasil e em diversos países, o que nos permite experimentar o conhecimento da aplicação das normas do IFRS e das técnicas de avaliação de empresas que são utilizadas de forma padrão no mundo globalizado. Me considero um profissional realizado e muito grato a tudo que o conhecimento da profissão contábil me oportunizou e me favoreceu. A todos que pensam em seguir uma carreira de sucesso no mundo corporativo, sugiro que analisem com muito carinho a possibilidade de fazer o curso de Ciências Contábeis. Vocês vão se surpreender com que esta formação acadêmica, aliada à vivência do mundo empresarial, pode agregar de conhecimento na vida de um profissional. As possibilidades de realização profissional são infinitas. O mercado reconhece isto. Basta querer e se esforçar. A todos vocês, obrigado por essa oportunidade e sigam esse conselho. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Técnica de Contabilidade Pública do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná. Eu sou o Márcio, conselheiro suplente aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná e estarei aqui neste importante momento, debatendo um assunto de extrema importância
para a contabilidade aplicada ao setor público. Bem, já de início quero chamar a tua atenção para que você observe as nossas telas que estarão aí aparecendo como subsídio, como apoio a esta nossa discussão de hoje. Então vamos lá, pessoal. Qual é o assunto que nós vamos estar debatendo hoje? Ativo imobilizado. O que nós vamos estar debatendo sobre ativo imobilizado? Vamos estar aqui trazendo alguns mitos e verdades. Alguns mitos e verdades sobre o reconhecimento, mensuração e evidenciação do ativo imobilizado. Este assunto que é de extrema importância para a contabilidade aplicada ao setor público. Muito bem, pessoal. Como eu já comentei no início desta nossa fala, meu nome é Márcio, eu sou conselheiro aqui do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná, conselheiro suplente, sou contador de formação, sou mestre em administração, trabalho na área pública já há alguns anos e também já trabalhei aí como professor de cursos de graduação e hoje alguns cursos de pós-graduação aí mediante convite. Mas o mais importante, né, deste currículo, né, deste arrazoado de fatos que aconteceram na minha vida passada, o mais importante é o que nós vamos estar debatendo aqui e agora. E pessoal, antes de começar a debater sobre o nosso assunto de hoje, eu quero lembrar aí uma historinha, né, um fato que aconteceu na minha vida passada, aí, na minha vida profissional passada. Certa vez, num trabalho de fiscalização, um trabalho de auditoria que eu realizava aí, né, num determinado órgão, chegando neste órgão, um procedimento padrão, verificar as demonstrações contábeis, isto é, os dados que estão lá no sistema de contabilidade da entidade. Chegando lá, solicitei lá o responsável pela contabilidade para que emitisse um balanço, né, numa determinada data, escolhida lá ao acaso. Prontamente fomos atendidos, o balanço chegou até nossas mãos. Olhando o balanço, nós detectamos já de início algumas inconsistências, isto é, não batia, né? Não batia o total do ativo com o total do passivo. Chamando o responsável pela emissão daquele balanço, responsável pela contabilidade daquele órgão, eu disse, escuta, mas este balanço aqui não está batendo, né? Esse balanço aqui não fecha. E aí eu disse para essa pessoa, disse, olha, eu preciso que você assine como responsável técnico esse balanço. A pessoa, né, de pronto respondeu, eu não posso assinar um balanço que não está fechando. E é claro, né, o balanço tinha ali as suas inconsistências. E eu, como estava fazendo o trabalho de fiscalização, eu disse para ele, num tom de brincadeira, é claro, né, num tom muito amigável, eu disse para ele, olha, neste mundo eu só conheço dois tipos de problema, o meu problema e o seu problema. O meu problema é ter papéis de trabalho em auditoria que sejam consistentes, para dar sustentação à minha opinião sobre o trabalho que eu estou realizando. E o teu problema é assinar uma demonstração contábil que não bate, né, que não bate nada com coisa nenhuma, né? Então tínhamos ali uma situação posta. É claro, depois, com o devido contraditório, tudo foi solucionado, era uma questão de sistemas, enfim, tudo ficou solucionado. Mas por que eu trouxe esta historinha aqui para dar esse início do nosso debate? Nós, enquanto responsáveis técnicos pela contabilidade, seja do executivo, seja do legislativo, seja de um fundo, seja, enfim, de qualquer órgão público, nós temos que lembrar que nós temos sim as nossas responsabilidades. E as nossas responsabilidades, né, são grandes, são enormes as nossas responsabilidades. Mas isso não quer dizer que não exista aí uma infinidade de outras responsabilidades, de outras unidades, de outros órgãos que nós também não precisamos deixar passar. Isso é, nós temos que ficar atentos a essas responsabilidades para que a nossa responsabilidade enquanto contador seja plenamente atendida. É aquele velho ditado, não chamar problema para nós, deixar cada um resolver a sua questão. Então, pessoal, vamos aí debater aqui neste momento sobre o imobilizado,
né? Vamos debater aí sobre esse importante tema, porque sim, este tema apareceu aqui para nosso debate, porque é uma necessidade da administração pública ter esse tipo de controle. Muito bem, se nós observarmos aí a próxima tela, tem algumas perguntinhas, até para deixar você mais confortável ou mais atento a esse nosso debate. E observe a tela, o que a tela está aí perguntando para nós, né? Se hoje alguém fosse até a contabilidade do órgão que você trabalha com um determinado valor na mão do imobilizado desse órgão onde você trabalha e solicitasse: emita agora, neste momento, o razão das contas do imobilizado para que eu compare com os valores que eu tenho aqui na minha mão. Você, como contador, como contadora, né, estaria tranquilo? Estaria, né, em paz? Se a tua resposta foi sim, vejam aí na nossa tela a carinha de alegria, né, os olhinhos brilhando. Se a tua resposta foi sim, você está tranquilo. Sim, pois o saldo sempre bate. Isto é, a qualquer momento que alguém chegar aí na tua contabilidade e pedir um relatório e confrontar com os dados, né, do imobilizado da entidade, você pode ter a certeza de dizer: vai bater. Então você está participando desse nosso debate aqui com uma tranquilidade a mais. Você está aqui aprimorando o teu conhecimento, porque com certeza você já trilhou um caminho espinhoso, um caminho difícil, né, um caminho aí com muitas atividades, mas que te levou a um patamar aí superior neste controle. Se a tua resposta foi sim, pois o saldo não bate, mas a culpa não é minha. Né? A culpa não é minha. Isto é, a minha contabilidade registra, mas a culpa é lá do outro. A culpa é do departamento de patrimônio que não me passa as informações. A culpa é do departamento de patrimônio que não faz a sua parte. Eu já diria para você o seguinte: participando desse nosso debate aqui, preste muito mais atenção no que nós vamos estar aqui apresentando. Até alguns conceitos que algumas pessoas vão dizer que são básicos, né? Mas que são muito necessários para que você não caia nessa armadilha de a culpa não é minha, a culpa é do outro, eu só contabilizo. Não, se a tua contabilidade não reflete o patrimônio, né, para que serve essa contabilidade? E terceiro, né, então a tua carinha ali estaria com um sorriso meio amarelo no rosto, né? E terceiro, não, pois aqui nada bate com coisa nenhuma. E aí eu já posso daqui, né, fazendo aqui uma brincadeira, olhar e ver o desespero que deve ser o momento de chegar uma fiscalização, na hora de publicar um balanço, na hora de prestar contas, onde o teu saldo não bate. E aí, de quem é a culpa? E não estamos aqui falando em procurar culpados, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é encontrar soluções para o problema, não encontrar culpados. Mas vejam, né? Quem vai ter que assumir este ônus? Em quanto tempo isso vai ser resolvido? Então, a carinha de choro, a carinha de desespero, né? Se você está nessa situação, não precisa se desesperar. O que você vai precisar é fazer muito estudo, muita pesquisa, construir um arcabouço aí de conhecimento, levar esse arcabouço de conhecimento até as demais áreas aí do órgão onde você trabalha, para que você possa, né, trazer aí a informação correta para dentro da contabilidade. E por que eu trouxe já esse desafio aqui de início? Né? Porque vejam a próxima tela. Segundo aí a definição da USP, da FEA-USP, a contabilidade é a ciência que estuda, interpreta e registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. Se a tua contabilidade estuda, se a tua contabilidade interpreta e registra, e eu complementaria até evidencia esses fenômenos, você está em paz com a nossa ciência contábil. Se alguma dessas áreas estiver mais ou menos, se estiver capenga, né, como dizem aí no popular, você tem que se preocupar, porque a tua contabilidade não está atendendo plenamente a sua função, né? Algum tempo atrás, uma pessoa veio me falar
sobre a inutilidade da informação contábil. Veio falar para um contador sobre a inutilidade da informação contábil. É claro, eu como contador disse, espera aí, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. A informação contábil tem muita utilidade, sim, nós temos que saber utilizar essa informação. Mas, a partir do momento que a minha informação contábil não estuda, não interpreta e não registra os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, não atendendo esta definição simples, que eu tenho certeza que você que é contador e está aqui participando desse nosso debate, aprendeu lá no primeiro ano do curso de Ciências Contábeis. Se a nossa contabilidade não atende isso aí, qual é a utilidade da nossa contabilidade? Pense nisso. Muito bem, falei sobre essa utilidade da contabilidade porque isso não é novidade para nós, né? Nós temos a Lei 4.320 de 1964, que no seu artigo 94, observe o que ele diz, o artigo 94, haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com a indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração. Artigo 94, que direcionou a responsabilidade de quem controla o patrimônio. Isto é, disse o artigo 94 da Lei 4.320 de 1964. Não é do ano passado, né, pessoal? É de 1964. Ele disse, setor de patrimônio, que até está destacado em amarelo, faça isso aqui. Essas são as tuas atividades. Fazer registro analítico de todos os bens permanentes, com a indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização e quem é responsável, setor de patrimônio. Mas a lei não parou só no setor de patrimônio, né, pessoal? A lei trouxe no seu artigo 95 o que? Vejam, a contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis. Isto é, nós temos que ter registros analíticos no setor de patrimônio? Sim. Nós temos que ter registros sintéticos no setor de contabilidade? Com certeza. Agora, esses registros conversam entre eles? Esses registros guardam, né, alguma sintonia entre eles? Será que sim, pessoal? A própria Lei 4.320, conforme aparece aí para vocês na nossa tela, já nos direciona para isso. Veja o que está no artigo 96. O levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico, feito pelo setor de patrimônio, de cada entidade administrativa e os elementos da escrituração sintética da contabilidade. Isto é, eu preciso juntar os elementos do controle analítico, lá do patrimônio, com o controle sintético da nossa contabilidade. E eles têm que bater, não é? Porque se não bater os valores, alguém está falando, né, uma inverdade, alguém está contando uma mentira, ou o setor de patrimônio está dando um valor superior ou inferior ao patrimônio, ou a minha contabilidade está dizendo que o meu patrimônio vale mais ou vale menos. Alguém não está falando a verdade aí. Então, a Lei 4.320 de 64. E nós estamos aqui, pessoal, neste ano, neste momento, debatendo sobre patrimônio, que a Lei 4.320 já nos dava este start, já nos mandava, já ordenava que nós fizéssemos este controle. Muito bem, seguindo, pessoal, Portaria 548 de setembro de 2015. Esta portaria, o que ela trata? Dos prazos limites. Prazos limites para a adoção dos procedimentos contábeis e patrimoniais. Vamos ver quais são esses prazos? Você já conhece, né? Então está lá o resumo das ações no item 3.3.2. Eu trouxe aqui inclusive o item para, se você quiser ir lá consultar, né? Item 3.3.2. Resumo das ações necessárias para a implantação, né? O que nós temos que ver, pessoal? Vejam, os procedimentos relacionados ao imobilizado, ao ativo imobilizado, guardam relação com a integração entre os sistemas de gestão patrimonial e o sistema contábil. Integração, né? Está se falando muito por aí do tal do CIAFIC, você já deve ter ouvido falar muito do tal do CIAFIC, está aqui, ó,
Sistemas integrados, integração, né, em 2015. E vejam o que está escrito ainda nessa portaria. Na impossibilidade desta integração, é necessário que o registro contábil possua suporte documental. Aí você vai dizer, Márcio, mas espera aí. Então quer dizer que se eu tiver integração, não preciso ter suporte documental? Cuidado! Sempre você precisa ter suporte documental. Única coisa que, se o sistema é integrado, a tua contabilidade vai lá no sistema de patrimônio e puxa o valor para cá. O documento está lá. Se o sistema não é integrado, tem que vir sim um documento lá do setor de patrimônio te dizendo aqui na tua contabilidade como, né, e qual o valor que você deve registrar. Né? Você tem que ter esse suporte. Você não pode ligar para a pessoa, qual o valor? É 10, então eu registro 10. Não é assim que funciona. Você tem que ter suporte documental. Se o sistema é integrado, os documentos estão lá, o registro está aqui, mas é integrado, né? É integrado. Muito bem, seguindo ainda a portaria 548, vejam pessoal, o que mais que nós temos aí? No procedimento de implantação desses registros, né, contábeis do imobilizado, devem ser destacados em nota explicativa. Em nota explicativa, a política contábil de depreciação e exaustão, de reavaliação, de ajuste ao valor recuperável. Nota explicativa. Nota explicativa, muito importante, né? Muito importante esse assunto, né? Aliás, com certeza, notas explicativas serão um dos assuntos que nós vamos estar aqui debatendo entre nós, né? Mas vejam, pessoal, importante você lembrar, nota explicativa é para explicar algo. Explicar algo. E o que a norma, né, a portaria 548 nos diz em relação ao imobilizado? Que obrigatoriamente eu devo ter nota explicativa destacando o quê? A política contábil de depreciação, exaustão, se for o caso, de reavaliação e de ajuste ao valor recuperável. No mínimo eu tenho que ter isso aí. Como é que estão as tuas notas explicativas? Pense nisso. Ainda, pessoal, vejam, é importante, né, está aparecendo aí na telinha para vocês, é importante destacar que esses procedimentos de registro contábil não devem ser confundidos com a responsabilização pelo controle patrimonial. Não é uma mesma coisa. Faz-se necessária a segregação de funções dos responsáveis, o quê? Pelo registro contábil da informação e do controle e gestão patrimonial. Controle e gestão patrimonial, departamento de patrimônio. Registro contábil da informação, contabilidade. E veja o que diz a portaria 548, na partezinha aí final da nossa tela. A conciliação patrimonial entre o sistema de patrimônio e o sistema contábil deve ser realizado periodicamente. E ainda a norma traz aqui um desafio, pelo menos uma vez ao mês, né? Eu diria aí que alguns órgãos, né, que nós já vimos aí no passado muito distante, uma vez na vida, né? Como o pessoal brinca, uma vez na vida, outra na morte, né? Não, uma vez na vida, uma vez por ano, a norma fala em uma vez ao mês. Você vai dizer, Márcio, é impossível uma vez ao mês. Será impossível sempre se nós não começarmos a trilhar o caminho. Vai chegar um determinado momento em que o teu controle patrimonial vai ser tão bem apurado que você vai chegar a atender esse uma vez ao mês. Se não começar, nunca chegaremos lá. Né? O desafio está lançado aí, né? Ainda, pessoal, seguindo, o que mais que nós temos aí da portaria 548? Observe a nossa tela, prazos. Os prazos estabelecidos, né? Então, veja, eu tenho ali, ente da federação, preparação dos sistemas e outras providências, obrigatoriedade dos registros contábeis, a partir de quando, e a verificação junto ao sistema SICONF. A União, desde 2017, no sistema SICONF 2016. Né? Estados e Distrito Federal, 2018 o sistema, 2019 obrigatoriedade, 2020 a verificação pelo SICONF. Municípios com mais de 50 mil habitantes, grandes municípios, 2019 os sistemas, 2020 a obrigatoriedade e 21 SICONF. Menos de 50 mil habitantes, pequenos municípios, uma estrutura um pouquinho menor,
2020 os sistemas, 2021 a obrigatoriedade, 2022 SICONF. Minha pergunta para você que está aqui participando, para a tua reflexão, estes prazos que aparecem aí, estão tranquilos para você? Estão todos eles atendidos? Como é que estão esses prazos? E aí? Né? Isso aqui nós estamos falando para o reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, né? E a respectiva depreciação. Muito bem, se nós olharmos ali o item 8, ele fala dos prazos para os bens de infraestrutura. Com um destaque, eu quero chamar a atenção aqui para os municípios com até 50 mil habitantes, que o prazo do sistema é 2023, o prazo para esses registros contábeis é 24 e 2025 o SICONF vai estar cobrando. Isto é, olharmos aí num horizonte muito próximo, né, do que nós estamos aí vendo, nós já teremos que estar com essas informações, mesmo nos pequenos municípios. Que estão aqui participando. E o item 9, que aparece aí na nossa tela, fala do reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural. E este item, eu não vou comentar os prazos, vou deixar aqui de comentar os prazos, por quê? Porque nós tivemos aí a publicação da portaria número 10.300 de 2022, 1º de dezembro de 2022, que fez o quê? Esta portaria suspendeu os prazos de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais de reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural, né? Então, ele ficou suspenso, né? Sem nenhuma nova medida. Muito bem, falamos aí dos prazos. Falei dos prazos por quê? Porque eles são importantes, você tem que observar os prazos, né? E olhe a tua realidade, como está a tua realidade. Se atender os prazos, como eu disse, sorriso, largo, tranquilidade, né? Tá em paz com os prazos. Se não atendeu, se preocupe porque eles foram postos e têm que ser observados. Seguindo ainda, pessoal, parágrafo 2º, né? Esse da portaria 10.300. Este prazo, como eu disse, eles serão estabelecidos a posteriori, né? Em norma específica, né? Ainda não foi estabelecido. Muito bem, então eu quero fazer aqui, com base no que nós vimos nesta grande responsabilidade, não só da contabilidade, mas do Departamento de Patrimônio, não só da contabilidade, mas do Departamento de Patrimônio também, aliás, de toda a administração pública, desde o gestor maior, o prefeito, o governador, o presidente da República, enfim, do gestor maior até, né, os registros que são feitos lá na nossa boa e velha contabilidade. Quero fazer um convite a todos vocês para nós passearmos sobre conceitos, sobre entendimentos acerca do imobilizado, seu registro, evidenciação, mensuração, né? Vamos aqui conhecer um pouquinho desse universo e alguns conceitos que estão aqui, você pode até pensar assim, Márcio, esse conceito é básico, eu já conheço. E eu tenho certeza que você conhece, mas nada mais importante do que você firmar este conceito para que você possa sim cumprir os prazos e cumprir o que a nossa legislação determina acerca desse importante registro contábil. Então, vamos lá para o meu convite, pessoal? Vamos lá, né? Primeiro, a estrutura patrimonial aí de qualquer órgão, né? Seja ele público ou privado, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, enfim, qualquer órgão. Nós temos o ativo, passivo e PL. Dentro do ativo nós temos o ativo circulante e não circulante. Dentro do passivo nós temos o circulante e não circulante e o patrimônio líquido, né? Passivo, no caso, exigível aí. Passivo circulante e não circulante e o não exigível patrimônio líquido. E nós vamos aqui tratar do não circulante. Dentro desse não circulante, nós vamos aqui dar uma ênfase ao nosso imobilizado, né? Ao nosso imobilizado. E quando nós falamos em ativo, né, o que compõe esse ativo? Observem esta nossa próxima tela, pessoal. Ativo é um recurso controlado no presente pela entidade como resultado do evento passado. Isso está nas normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público na estrutura conceitual. Então vejam, tem que ser controlado pela entidade? Sim. Tem que ser resultado de eventos passados? Sim. Tem que trazer benefícios futuros? Sim. Se eu conseguir juntar esses três conceitos,
em um só, eu posso dizer que este item é sim um ativo. Muito bem, seguindo, pessoal. Lá do nosso Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, nós temos algumas definições que são de extrema importância. E eu fiz questão de trazer as definições do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o MCASP, porque este manual eu tenho certeza que é leitura de cabeceira para muitos de vocês que estão aqui participando deste nosso debate. Não tem como você, contador de uma prefeitura, de uma câmara, de um fundo, de um estado, né? Enfim, você, contador de um órgão público, você não fazer a leitura do MCASP. Então, precisamos conhecer a sua essência. Eu não vou aqui, né, me prender ao total do texto, porque eu quero chamar a atenção de vocês para alguns pontos deste texto. E é claro, o manual é público, você pode baixar ele nas redes mundiais de computador, aí na internet, você pode baixar ele, você pode ler, você pode, né, utilizá-lo no seu dia a dia. Então, vamos conhecer algumas partezinhas desse manual? Vamos lá, pessoal. Primeiro item que eu quero discutir com vocês é a definição de ativo imobilizado. E o que fala o MCASP? É um item tangível, pode ser tocado, que é mantido ou será mantido para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos. E ali aquele ou será mantido, eu que incluí, inclusive, né? Porque é muito importante você, né, na hora que você receber uma nota para contabilizar de um item que foi adquirido lá por uma determinada licitação, você dizer, peraí, isso aqui é ativo ou não é? Ah, é ativo. Ah, é ativo imobilizado ou não é? Então, se você olha essa definição aqui, você já vai saber o que fazer com a nota, né, conforme o item que você vai contabilizar. Ainda, pessoal, bens móveis. Né? O que são bens móveis? Né? Compreende os bens que têm existência material e podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia, sem alteração da substância, de sua substância ou da destinação econômica social. Eu posso mudar, então, uma mesa, uma cadeira, um computador, enfim, eu posso mudar ele de lugar sem alterar a sua essência. Ainda, pessoal, bens imóveis. O que é um bem imóvel? Compreende os bens vinculados ao terreno, ao solo, que não podem ser retirados sem destruição ou dano. Sem destruição ou dano. Então, você pega ali imóveis, o exemplo que o manual traz, imóveis residenciais, comerciais, edifícios, né? Enfim, aquilo que está vinculado ao solo. Apesar que um dia desses aqui, fazendo um comentário, né, que a nossa ciência está evoluindo a passos largos, esses dias eu estava vendo lá um programa que, em determinada obra, eles retiraram uma casa de um lugar e colocaram uma outra casa sem mexer, sem destruir a casa, né? A casa inteirinha, né? Uma obra de engenharia gigantesca. Então, né, até isso faz pensar, puxa, mas será que é bem móvel ou bem imóvel, né? Mas essa característica aqui dele não ser retirado, não ser removido sem sofrer danos, ainda perdura, né? Vai perdurar por muito tempo. Mas a ciência evolui, né? A ciência evolui. O que mais, pessoal? Né? Esses bens imóveis têm uma classificação. Qual é essa classificação? Eu tenho os bens de uso especial, que compreendem os edifícios, terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual ou municipal. Né? Os bens chamados dominicais ou dominiais, né, conforme o lugar você encontra um termo ou outro, que compreende os bens que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, são os bens chamados dominicais ou dominiais. O que mais? Eu tenho os bens de uso comum do povo, né, que é aqueles que são entendidos como o quê? Como de domínio público, construídos ou não por pessoas jurídicas de direito público, né, e podem ser classificados de duas formas. Os ativos de infraestrutura, né, que são ativos que normalmente podem ser conservados por um número significativamente maior de anos e servem, né, para serem classificados como um ativo de infraestrutura. Os mesmos deverão ser parte de um sistema ou de uma rede especializada por natureza e não possuírem uso alternativo. Então, são ativos de infraestrutura. O que mais? E eu tenho ainda os bens do patrimônio cultural, que eu já até falei deles aqui
né, alguns minutos atrás, né, que está lá no artigo 216 da nossa Constituição. Bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, né? Todos nós sabemos o que é um bem, né, um bem do patrimônio cultural, né, muito importante aí para a memória histórica aí do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Portanto, eles são bens de uso comum do povo. Ainda, pessoal, com relação à classificação, tem os bens imóveis em andamento, né, que compreende o quê? Os bens imóveis em andamento ainda não concluídos. Então, obras em andamento e assim por diante. E lembrando só o seguinte, né? Bens imóveis em andamento, um dia eles vão andar tanto que vão chegar ao seu destino. Isto é, um dia ele tem que sair dessa classificação e passar para a classificação correta dele quando ele estiver pronto e acabado. Não podemos esquecer disso. E ainda olhando a nossa tela, demais bens aí imóveis, que compreendem os demais bens imóveis não classificados anteriormente, né? Então, que possa acontecer aí, a legislação, o MCASP trouxe essa possibilidade aí para nós de classificação. Muito bem, muito importante essa classificação. E, aliás, né, se você é contador, participante aqui do nosso debate, se você diz assim, mas Márcio, eu já li, reli e li novamente o MCASP, conheço todas essas definições, mas aqui no meu município a coisa não anda muito bem em relação ao patrimônio. Leve estes conceitos até o setor de patrimônio. Leve o MCASP lá para o setor de patrimônio e diga, pessoal, precisamos aqui nos reunir e debater esse assunto e alinhar conceitos para que possamos chegar num entendimento comum. É muito importante isso. Seguindo ainda, pessoal, valor líquido contábil. O que é o valor líquido contábil do imóvel? Está ali, ó. É o valor do bem registrado na contabilidade em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulados, bem como das perdas acumuladas por redução ao seu valor recuperável. Valor do bem registrado na contabilidade em determinada data, deduzido as suas perdas, depreciação, amortização, exaustão ou redução ao valor recuperável. É quanto aquele bem contabilmente vale para a entidade que você trabalha. Contabilmente falando, né? Porque eu pego o valor do bem, tiro o valor da depreciação, eu acho o valor líquido contábil. Valor líquido contábil. Pode ser que não seja o valor de mercado do bem. Pode ser que não seja, mas é o valor líquido contábil. É um parâmetro para você utilizar aí nos seus estudos. Seguindo ainda, classe de ativo imobilizado. O que é uma classe de ativo imobilizado? Representa um agrupamento de ativos de natureza ou função similares. Agrupamento de ativos de natureza ou função similares nas operações da entidade. Vejam, ainda no rodapé aí da nossa tela, que é evidenciado como um único item para fins de divulgação nas demonstrações contábeis. E por que é que eu estou trazendo a definição de classe de ativo imobilizado? Porque ela é muito importante para nós, muito importante para a padronização de procedimentos. Seguindo ainda, pessoal, né? Custo do ativo. O que é o custo do ativo? É o montante gasto ou o valor necessário para adquirir o ativo, numa determinada data, normalmente da sua aquisição ou de construção, né? Valor justo. O que é o valor justo? É o preço, eu quero muita atenção nessa definição, é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data da mensuração. O que é uma transação não forçada? É mais ou menos assim, eu preciso vender meu carro porque eu estou precisando agora de dinheiro. Então eu vou vender pelo que me pagarem no mercado. Eu não vou procurar muito a melhor oferta. Ofereceu aqui, eu vendo e acabou. Isso é uma transação forçada. Forçada por quem? Por mim, né? Porque eu estou ali, né, forçando, né, para conseguir dinheiro. Uma transação não forçada é uma transação em mercado, onde se regula a oferta e a procura, né? Que regula o mercado. Então, isso é uma transação não forçada. É um mercado normal, né?
Seguindo ainda, depreciação. O que é depreciação? É a redução do valor dos bens tangíveis, pelo desgaste ou pela perda da utilidade, por uso, ação da natureza ou obsolescência. Os bens perdem valor? Sim. Por que eles perdem valor? Porque nós, ao utilizarmos, eles sofrem desgaste, perdem valor. Porque a natureza, ao agir sobre esse bem, ele perde valor. Então, o prédio perde lá a sua a pintura, o reboco fica solto, enfim, ele sofre perda. Isso é a famosa depreciação. Ou deveria ser refletido no valor da depreciação. Ainda, pessoal, valor depreciável. O que é o valor depreciável? É o custo de um ativo ou outra base que substitui esse custo, menos o valor residual. O valor depreciável é quanto eu vou depreciar de valor daquele bem. Aí você vai dizer, claro, Márcio, isso é lógico, isso é óbvio. Pessoal, cuidado. Eu tenho um bem que vale 10, eu posso depreciar 20? Em 20 esse bem? Não. Isto é, o bem perdeu o valor dele e mais 10 perder de valor, isso é, ele vale menos 10? Claro que não, né, pessoal? Então, o valor depreciável é o valor do bem ou outro que eu vou determinar e que nós já vamos descobrir que pode ser aí um outro valor, né? Mas é o custo do ativo, né? Menos o valor residual. Né? E, aliás, fala em valor residual, né? Nós já vamos entender o que é esse valor residual. O que é exaustão? É a redução do valor decorrente da exploração de recursos minerais e florestais, que são esgotáveis. Então, aquela pedreira, aquela mina de cascalho, enfim, que é esgotável, que termina, que vai um dia acabar, nós usamos o conceito de exaustão para isso, né? Não é depreciação, é exaustão. Ainda, pessoal, vida útil. Isso aqui é importante. O que é vida útil? É o período durante o qual a entidade espera utilizar o ativo, ou o número de unidades de produção ou unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Vida útil. Essa vida útil pode ser dada em anos? Pode. Essa vida útil pode ser dada em unidades produzidas? Pode. Essa vida útil pode ser dada em horas-máquina? Pode. Mas é o tempo que este bem vai ser útil, né? Vai ser utilizado pela entidade pública. Isso é a vida útil. Ainda, pessoal, valor residual de um ativo. Acabei de comentar aí uns minutinhos atrás para vocês desse conceito. Vamos ver o que é o valor residual de um ativo. É o valor estimado que a entidade obteria com a alienação do ativo, caso o ativo já tivesse a idade, a condição esperada e o tempo de uso esperados para o fim de sua vida útil. Trocando em miúdos, é quanto eu espero vender aquele ativo lá no final da vida útil deste ativo. Então, o município aí onde você reside tem um ônibus para transporte escolar. Esse ônibus foi pago, sei lá, R$200 mil nesse ônibus. Eu vou utilizar esse ônibus durante, vou chutar aqui, 10 anos. Ao final dos 10 anos, eu espero vender esse ônibus por, sei lá, R$10 mil. R$10 mil é o valor residual deste ativo. Né? E vejam, o cálculo do valor residual é efetuado por estimativa, sendo o seu valor determinado antes do início da depreciação. Por que tem que ser antes do início da depreciação, pessoal? É claro, porque para calcular o valor depreciável, eu preciso saber o quê? Qual é o valor líquido contábil do bem, que é o que eu vou estar... Aliás, o valor líquido contábil do bem, não, eu preciso saber qual é o valor do bem. O valor líquido contábil do bem é outro conceito. Eu preciso saber qual é o valor desse bem que eu vou depreciar, né? Que é o valor do bem menos o valor residual deste bem, numa determinada data. Então, muito importante isso aí. E você pode estar pensando assim, mas Márcio, e se eu não quiser estabelecer valor residual de um ativo? Tranquilo, estamos em paz, você pode depreciar 100% do valor do bem, não tem problema nenhum. Só que o valor residual, ele é útil, muito útil sim, né, quando você tem a questão tributária envolvida, que não é o caso da administração pública, mas você, né, pode utilizar esse valor residual de um ativo aí para fins de cálculo da depreciação. É perfeitamente possível.
Seguindo ainda, minha gente, o que mais que nós temos aí sobre valor residual? Vejam a parte final aí da nossa tela. O valor residual é determinado para que a depreciação não seja incidente em 100% do valor do bem. E desta forma não sejam registradas variações patrimoniais diminutivas além do realmente incorrido. Né? Muito bem. Né? Reconhecimento de um item como imobilizado. O que nós temos que pensar aí no reconhecimento de um item como imobilizado? Eu quero que vocês prestem muito atenção nesta tela que vai aparecer aí para vocês. Vejam, o valor de um item deve ser reconhecido como ativo sempre que cumulativamente, isto é, tudo isso aqui junto. Primeiro, enquadrar-se na definição de imobilizado. Segundo, for provável que benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços associados a este bem fluirão para a entidade pública. E terceiro, o custo ou o valor deste item, o valor justo, podem ser mensurados com perfeita segurança, né? A base monetária confiável. Se eu conseguir reunir esses 3 itens em um só, eu posso tranquilamente dizer que este é um ativo imobilizado. Tá ok? Tem que estar os 3 ali juntos, né? Seguindo ainda, pessoal, vejam que está aí na nossa tela, esta mensuração, né, para a mensuração inicial do custo do imobilizado, deve haver 2 alternativas. Primeiro, a do preço à vista, quanto eu paguei pelo bem, né? E o valor justo na data do reconhecimento, quando um ativo é adquirido por meio de uma transação sem contraprestação. Isto é, eu recebi um bem em doação. Qual o valor desse bem? Para mim, nada. A administração pública não pagou nada por ele. Mas eu preciso registrar na contabilidade? Vou registrar por 0? Claro que não. Aí eu vou ter que descobrir qual é o valor desse bem no mercado. Valor justo. Né? Agora, eu comprei um bem, paguei por este bem, um veículo. Qual o valor que nós vamos registrar? O que está lá na nota fiscal desse bem, né? Muito bem. O que mais que nós temos aí, pessoal? Né? Elementos do custo de um ativo imobilizado. O que nós temos que prestar atenção neste elemento do custo de um ativo imobilizado? E eu quero aqui chamar a atenção de você, por quê? Porque você diz assim, mas é o valor que está lá na nota, que eu paguei lá pelo veículo, ou pela máquina, ou pelo item lá do hospital, lá do município. Calma lá, tem muito mais coisas aí para você prestar atenção. Então vejam, letra A, seu preço de aquisição, claro, paguei por um veículo 10, vou registrar por 10. Acrescido dos impostos de importação e tributos não recuperáveis sobre a compra, depois de deduzidos os descontos comerciais e os abatimentos, se existirem. Quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo no local e em condições necessárias para o mesmo ser capaz de funcionar de forma pretendida pela administração pública. Isto é o que eu paguei pelo bem, mais o que eu gastei para colocar ele em condições de funcionamento. Ok, pessoal? Muito importante esse conceito, muito importante esse conceito. Né? Ele muda um pouquinho, ele subverte um pouquinho o conceito que nós temos aí de despesa corrente, despesa de capital, enfim. Ele mexe um pouquinho com isso aí, né? Seguindo, pessoal, mensuração após o reconhecimento desse ativo. Isto é, a hora que eu já coloquei ele no meu patrimônio, como é que eu faço para continuar mensurando ele? Né? Vejam, deve mensurar esses itens escolhendo entre, primeiro, o modelo de custo e o modelo de reavaliação. O que é o modelo de custo? O item do ativo é evidenciado pelo custo menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumulados. Modelo de custo. Modelo de reavaliação, que dá um trabalho muito maior, mas é muito mais próximo da realidade. O item do ativo cujo valor justo possa ser mensurado confiavelmente, deve ser apresentado pelo seu valor reavaliado, correspondente ao seu valor justo na data da reavaliação, menos qualquer depreciação e redução ao valor recuperável acumulados subsequentes. Ok? 2 modelos. Agora, cuidado. Eu posso adotar o modelo de custo? Pode. Eu posso adotar o modelo de reavaliação? Pode. Eu posso adotar os 2 juntos? Tome alguns cuidados. Vamos lá, pessoal.
A política adotada deverá ser uniforme em cada classe de ativos imobilizados. Isto é, eu não posso adotar para meia classe um e para outra metade outro, eu não posso misturar as coisas, eu tenho que tomar esse cuidado, tá ok? Muito bem, mesma classe, né? Cada classe de ativos imobilizados. O que é uma classe de ativo imobilizado? É um agrupamento de ativos de natureza e usos semelhantes das operações da entidade. Exemplos, né? Temos ali terrenos, edifícios, estradas, maquinário, aeronave, veículos, móveis e utensílios, equipamentos de escritório. Então, se eu vou aplicar um dos modelos, por exemplo, para móveis e utensílios, tem que ser para todos os móveis e utensílios. Ah, mas eu quero só um item do móveis e utensílios fazer isso e o resto não. Não é assim que funciona, né? Muito bem, seguindo, reavaliação de ativos. É possível fazer? Na administração pública é perfeitamente possível, sim. Se após o reconhecimento inicial, veja o que está na nossa tela, se após o reconhecimento inicial de uma classe de ativo imobilizado, a entidade adotar esse modelo de mensuração, é necessário que periodicamente esses bens passem por um processo visando adequar o seu valor contábil. Periodicamente, pessoal. Não dá para fazer uma vez e esquecer o resto da vida lá e deixar para a eternidade essa reavaliação. Não pode, né? E ainda, pessoal, a frequência com que as reavaliações são realizadas depende das mudanças dos valores justos dos itens. Item que tem maior mudança, mais rápida essa reavaliação. Itens que têm menor mudança, menos rápida essa avaliação. Segundo, pessoal, quando o valor justo do ativo difere materialmente de seu valor contábil registrado, exige-se nova reavaliação. E ainda, os itens do imobilizado do ativo, né, que sofrerem mudanças significativas no valor justo, necessitam de reavaliação anual. Então, pelo menos uma vez ao ano você deve fazer esta avaliação. Por isso que eu disse que é mais complicado, né, esse modelo. Muito mais próximo da realidade, mas mais complicado, né? Seguindo ainda, pessoal, o que mais que nós temos aí, né? 4. Reavaliações frequentes são desnecessárias para os itens do ativo que não sofrem mudanças significativas no seu valor justo. Se não sofre mudança, para que fazer esta reavaliação, né? Para que fazer essa reavaliação, pessoal? Ainda, né? Para esses casos, observe a nossa tela aí, para esses casos as entidades podem reavaliar o item a cada 3 ou 5 anos, devendo ser realizado somente se houver necessidade. Muito bem, né? O que mais, pessoal, que nós temos aí com relação à reavaliação de ativos, né? Seguindo ainda, quando o item do imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na data de sua reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, utilizando-se o seu valor líquido para o valor reavaliado. Não tem lógica nenhuma lógica você fazer a reavaliação e deixar a depreciação lá guardadinha em cima do bem lá do passado, do valor do passado. Não tem lógica nenhuma, né, pessoal? Isso é claro, né? Ainda, minha gente, observem o que tem aí no item 6. O valor do ajuste decorrente da atualização ou a eliminação da depreciação acumulada faz parte do aumento ou diminuição do valor contábil registrado. Ok? Muito importante isso, né? E ainda o item 7, para você observar aí na nossa tela, é importante salientar que os itens do imobilizado, se um item do imobilizado for reavaliado, é necessário que toda a classe de contas do ativo imobilizado ao qual pertence esse ativo também seja reavaliado. Como eu disse, eu não posso, eu quero reavaliar só esse veículo, só essa máquina, só esse... Não. Negativo, você vai fazer toda a classe. Ok, pessoal? Muito bem. Seguindo ainda falando sobre a reavaliação, que é um item muito importante, muito trabalhoso, mas muito importante, né? Pode ser, vejam o que está na nossa tela, pode ser realizado por meio da elaboração de um laudo técnico, por perito, por entidade especializada,
ou entidade especializada, como eu já disse, ou ainda por meio de relatório de avaliação realizado por uma comissão de servidores, contendo ao menos as seguintes informações. Vamos lá. Documentação com a descrição detalhada, a identificação contábil do bem, que mais? Quais foram os critérios utilizados para a avaliação do bem, a sua respectiva fundamentação. 4. A vida útil remanescente do bem, para que sejam estabelecidos os critérios de depreciação e exaustão. 5. A data da avaliação e a identificação do responsável pela avaliação. Itens mínimos necessários, mínimos, pessoal, mínimos, tá ok? Muita atenção para isso. Outros podem ter sim, mas isso aqui não pode faltar. Seguindo ainda, pessoal, né? Um ente público que procedeu à reavaliação dos seus ativos, o que ele vai fazer? Primeiro, né? Ele vai baixar a depreciação, né? Acha o valor contábil do bem. Segundo, registra a reavaliação, isto é, debita o ativo imobilizado e acredita uma reserva de reavaliação do imobilizado, que é uma conta lá do patrimônio líquido, né? Então, baixou a depreciação, descobriu o valor do bem e aí fez um novo registro desse bem, como se bem, né, nascesse novamente na nossa contabilidade, né, o valor dele. Ainda, pessoal, a reserva de reavaliação, que foi citado na tela anterior, deverá ser realizada quando? Poderá ser utilizada quando? Pelo desreconhecimento ou alienação do ativo, se eu vender, se eu baixar esse bem. Segundo, pelo uso, né? Pelo uso desse bem, né? Nesse caso, parte da reserva é transferida enquanto o ativo é usado pela entidade. Então, pelo uso, né? Depreciação, item importantíssimo, né? Veja o que está na nossa tela aí, pessoal. Primeiro, quando os elementos de um ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada no tempo, ficam sujeitos à depreciação. A depreciação tem como característica fundamental a redução do valor do bem e se inicia a partir do quê? Do momento em que o item do ativo se torna disponível para o uso. Ainda, pessoal, a depreciação é o declínio do potencial de geração de serviços do ativo de longa duração, ocasionados pela deterioração física, desgaste com o uso e pela obsolescência. Ainda, pessoal, falando em depreciação, a depreciação cessa quando do término da vida útil do ativo ou quando ele é vendido, retirado do patrimônio da entidade, desreconhecido, né? E ainda, a partir desse momento, o bem somente poderá ser depreciado se houver uma reavaliação. Isto é, o bem agora, o valor do bem é 10, o valor da depreciação acumulada é 10, isto é, contabilmente esse bem vale 0. Se eu fizer uma nova reavaliação e descobrir que esse bem tem vida útil ainda, né, econômica para a entidade, que vale alguma coisa para a entidade, eu posso continuar depreciando esse novo valor. Ainda, pessoal, observem, a depreciação não cessa quando o ativo se torna ocioso ou é retirado temporariamente de uso, né? O que nós temos que ver ainda com relação à depreciação? A estimativa da vida útil econômica do ativo é definida conforme alguns fatores. Primeiro, o desgaste físico pelo uso, geração de benefícios futuros, limites legais e contratuais do uso e exploração desse ativo, obsolescência tecnológica, algo muito importante, né? Então veja, alguns itens aí que influenciam a vida útil do bem. E aí você deve estar pensando assim, Márcio, mas um veículo que roda, sei lá, pegando as crianças ali, um transporte escolar no município aqui onde eu resido, ele vai se desgastar muito menos do que aquele veículo que faz o transporte escolar lá no interior do município, que passa por estradas de chão, terra, pó, enfim, desgaste muito maior, buraco. Claro, é por isso que nós temos que fazer essa estimativa confiável da vida útil do bem, considerando estes fatores. Ainda, pessoal, ao realizar a estimativa do tempo de vida útil de um determinado ativo, deve-se verificar o quê?
o tempo pelo qual o ativo manterá sua capacidade de gerar benefícios futuros. Que mais? Os aspectos técnicos referentes ao desgaste físico e à obsolescência. Ainda, o tempo de vida útil de um bem que possui a sua utilização ou exploração limitada temporariamente por lei, contrato, seja lá o que for, e a política de gestão de ativos da entidade. Nós temos que considerar essas questões aí para verificar, para avaliar a vida útil de determinado ativo. Seguindo ainda, pessoal, tabelas de depreciação. Vejam que está na nossa tela. As tabelas de depreciação contendo a vida útil e os valores residuais a serem aplicados deverão ser estabelecidas pelo próprio ente. Mas, Márcio, pelo próprio ente, é isso mesmo? Sim. Mas por que pelo próprio ente? Porque é ele que conhece a realidade dele. Né? Nada adianta eu pegar uma tabela de depreciação, sei lá, do município, do Belo, né, município de São Paulo, por exemplo, e trazer aqui para, né, o nosso querido município aqui de Tomazina, por exemplo, aqui no estado do Paraná. As realidades estão distintas, né? As realidades, né, não batem. Então eu preciso ter a minha tabela de tempo de vida útil estabelecida pela própria entidade. Muito cuidado com isso. Mas, Márcio, e se eu quiser pegar a tabela da Receita Federal, a tabela que a Secretaria do Tesouro Nacional publicou e utilizar? Posso? Pode. Eu vou ser penalizado por isso? Não. Qual é a consequência? Falta de realismo, porque provavelmente a Receita Federal não olhou com um olhar mais apurado à tua realidade, tranquilamente a Secretaria do Tesouro Nacional não conseguiu contemplar em toda, né, o seu estudo a realidade do teu município. Então pode ser que tenha aí um choque de realidades. Seguindo ainda, pessoal, vejam, desta forma a entidade deve utilizar o prazo de vida útil e as taxas anuais de depreciação conforme as peculiaridades de sua gestão. Isso não quer dizer que você pode mudar todo ano, né? Ah, esse ano eu acho que é 5, ano que vem eu acho que é 8, no outro eu acho que é 30. Não, você tem que ter uma, né, coerência nessa tabela de depreciação. Né? Seguindo, pessoal, não é necessário, a parte de baixo aí da nossa tela, não é necessário que o ente possua uma tabela única de depreciação, sendo possível o quê? Que determinados bens sejam depreciados a taxas diferentes em função de suas características, devendo também ser essa particularidade ser evidenciada onde? Em notas explicativas, mais uma vez, né? E ainda, pessoal, valor depreciável e período de depreciação. Observe a nossa tela aí, o que mais que nós temos aí, pessoal. O valor depreciável do ativo deve ser alocado de forma sistemática ao longo de sua vida útil. De forma sistemática, eu tenho que ter sistematização, eu tenho que saber como fazer, né? Não é, acho que é assim, agora acho que é assado, agora mudei para cá de novo, volto para lá. É sistematizado, né? Sendo, vejam pessoal, a nossa tela, sendo determinado após a dedução do seu valor residual. E a nossa telinha conclui que na prática, observando-se que o valor residual de um ativo é usualmente insignificante e imaterial, na determinação do valor depreciável. E seguindo, valor depreciável é igual ao valor contábil bruto menos o valor residual. Métodos de depreciação. Quais são os métodos de depreciação? E esse aqui eu quero que você que é contador, né, você que está participando aqui desse nosso debate e é contador, eu quero que você lembre lá do curso de graduação. Tenho certeza que você viu tudo isso lá no curso de graduação, né? Agora, o importante, na prática, você deve pensar o seguinte, que o método de depreciação deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços do ativo são consumidos pela entidade. Né? Vários métodos são aí apontados como possíveis para você utilizar. Não é exigido que todos os itens sejam depreciados do mesmo método. Né? Quais são os métodos aí que nós temos? Linha reta, né? O método onde você determina uma vida útil para aquele bem, deprecia ele igualzinho todo o período, soma dos dígitos ou chamada unidades produzidas. Né? Então, método das cotas constantes ou linha reta, utiliza-se a taxa de depreciação constante durante a vida útil desse bem.
Soma dos dígitos resulta aí uma taxa crescente ou decrescente durante a vida útil, conforme o método que você utilizar. E as unidades produzidas eu levo em consideração, ou horas trabalhadas também, unidades produzidas ou horas trabalhadas, resulta da taxa baseada aí no uso esperado deste bem, né? Então, uma máquina produz tantos mil itens, eu vou trabalhar tanto por mês, então aquele item vai produzir tanto. Essa é a minha depreciação desta máquina, né? Compara-se com a capacidade de produção dela. A depreciação deverá ser realizada mensalmente em cotas que representam 1/12 da taxa de depreciação anual do item. Mensalmente, Márcio? Sim. Ah, mas e se eu quiser fazer uma vez por ano? Não é fidedigna a informação. Nós temos que pensar que a informação tem que ser fidedigna. Então, se for possível, vamos trabalhar com depreciação mensal. É o ideal. Ainda, pessoal, embora o lançamento contábil possa ser realizado pelo valor total da classe dos bens, né, ao qual o item se refere, é importante destacar que o cálculo do valor a depreciar deve ser identificado individualmente, item a item, em virtude da possibilidade de haver bens similares, com taxas de depreciação diferenciadas, de bens totalmente depreciados. O Departamento de Patrimônio tem que saber aquele carro, qual é a depreciação daquele carro, aquela máquina, qual a depreciação daquela máquina. Para a contabilidade vai tudo junto, mas o Departamento de Patrimônio tem que saber cada item. E ainda, pessoal, com relação aos bens que entram em condições de uso no decorrer do mês, o que você deve fazer? Simples, né? Primeiro, você pode jogar para o mês seguinte, né? Ou você pode usar um ajuste pro rata, você pode usar uma taxa pro rata. Então, eu comprei ele dia 15 é metade do mês, então eu vou contabilizar só 50% da depreciação desse mês. Eu comecei a trabalhar ele dia 20, então eu vou pegar 2/3, não vou depreciar apenas 1/3. O normal é o pessoal dizer, entrou em operação este mês, começa a depreciar no mês seguinte. O que mais? Como que nós calculamos esta depreciação? Então, eu pego o custo de aquisição do bem, menos o valor residual e divido pela vida útil estimada deste bem. E lembrando que a conta depreciação acumulada, ela é uma conta redutora do ativo. O objetivo dela é mostrar quanto que está se reduzindo o total do ativo, né? Quanto a depreciação está reduzindo o total do ativo. Seguindo ainda, pessoal, bens usados. Se for o caso, né, da entidade onde você trabalha adquirir um bem usado, vamos ver o que você faz. Você deve fazer o quê? Né? Esse bem provavelmente já foi usado, já teve uma vida pregressa, já sofreu depreciação, então você deve estimar um novo prazo de vida útil para o bem, né? Que pode ser metade do tempo de vida útil dessa classe de bens, que pode ser o resultado de uma avaliação técnica, né, em cima desse bem que você está comprando, ou você pode utilizar o restante da vida útil do bem, levando em consideração a primeira instalação desse bem lá de quem você comprou, né, pessoal? Bem já usado. Seguindo ainda, pessoal, redução ao valor recuperável. O que eu tenho que prestar atenção no valor recuperável aí, pessoal? A entidade deve avaliar se há alguma indicação de que o ativo, possa ter sofrido perda ao valor recuperável. Não estamos falando aqui da depreciação, estamos falando de uma oscilação maior do que a depreciação. Isto é, um bem menos a depreciação vale 8. No mercado, esse bem está valendo 3. Então, ele sofreu uma oscilação muito grande de valor. Tá, ok? É isso que nós estamos falando aqui do valor recuperável. Redução ao valor recuperável é a perda de futuros benefícios econômicos ou potencial de serviços de um ativo, além da sua depreciação. É isso que eu disse, não estamos falando em depreciação é normal, ok? Agora, a redução ao valor recuperável é uma anormalidade. Se o valor recuperável for menor que o valor líquido contábil, este deverá ser ajustado. Se eu pegar o valor do bem, tirar a depreciação e esse valor for diferente do valor de mercado, o bem deve sofrer aí algum ajuste. Seguindo, desincorporação de ativos. Se nós formos vender o ativo, o que você tem que ficar atento? Primeiro, eu não posso vender o bem, né, e ficar com a depreciação do bem.
né, entregar só o bem e ficar aqui com a depreciação, né, contabilizada na minha contabilidade. Não pode, eu tenho que dar baixa da respectiva depreciação. Por isso, muito importante a comunicação com o setor de patrimônio. Se eu for desincorporar e eu tiver perda desse valor, né, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Bom, primeiro eu vou lançar a depreciação, vou tirar a redução do valor recuperável deste bem, se eu tiver, e vou dar baixa do bem. Se eu tiver perda, eu vou ter que, aliás, se eu tiver ganho, vamos falar primeiro do ganho. Se eu tiver ganho com a venda, isto é, o meu bem contabilizado ao final, na contabilidade, vale a 10. Eu vendi por 12, estou ganhando, né? Bem contabilizado por 12, vendi por 8, estou perdendo. Eu vou ter que contabilizar uma perda, né? Perda com alienação de imobilizado, que é o segundo lançamento aí que aparece para vocês. Então sempre eu tenho que ficar atento, valor contábil versus o valor de transação e fazer o registro ou da ganha ou da perda. E por fim, se eu faço uma transferência sem contraprestação, né? Isto é, se eu faço uma doação de um bem, eu estou simplesmente reduzindo o meu ativo e não estou ganhando nada. Então eu estou tendo uma perda, né? Uma transferência aí, de um bem, sei lá, uma doação que eu fiz para uma entidade, enfim, que não vai me trazer resultado nenhum. Então eu tenho que registrar essa perda. Então eu vou registrar ali uma redução do meu patrimônio contra o imobilizado. Muito bem, pessoal. Recomenda-se, veja o que está na nossa tela, recomenda-se divulgar para cada grupo de ativo imobilizado reconhecido nas demonstrações contábeis o quê? Primeiro, os critérios de mensuração, os métodos de depreciação, as vidas úteis ou taxas de depreciação utilizado, o valor contábil bruto e a depreciação acumulada, a conciliação do valor contábil no início e no final do período demonstrado. Então, as adições, baixas, aquisições, aumentos, perdas, reversão, depreciação, enfim. Isso aí nós devemos divulgar, nós devemos dar transparência, né? Seguindo para o final deste nosso debate, quero chamar a atenção de vocês para alguns itens que nós não podemos nos esquecer, nós não podemos deixar de observar. Então, vamos lá, né, pessoal? Antes de aplicar os procedimentos contábeis relacionados à depreciação, reavaliação ou, né, registro, os gestores devem seguir o seguinte fluxo. Primeiro, devem realizar um levantamento dos bens, conhecer a sua realidade. Segundo, uma conferência com o registro contábil. Eu já sei quais são os meus bens, agora eu vou lá na minha contabilidade e confronto com a minha contabilidade para ver se bate ou se não bate. Caso haja algum bem registrado na contabilidade, mas que não conste do inventário, deve ser aberto um processo para apuração da responsabilidade e oportunamente efetuar a baixa desse bem, né? Ainda, caso o problema seja ao contrário, o bem existe, mas não está registrado, deve-se abrir um processo administrativo para avaliar o que aconteceu e, se for o caso, solicitar um laudo de avaliação para que o registro contábil seja efetuado. Sempre tomando os devidos cuidados para fazer o registro respaldado em documentos. Ah, eu encontrei um computador aqui, vou registrar. Não. Como é que esse computador apareceu? Ou o computador está registrado, mas sumiu. Opa, peraí, vamos chegar ao caso de fazer até um boletim de ocorrência, né, para saber se não foi um furto. De repente nós estamos aí sendo atacados pelo amigo do alheio, né, levando aí os bens aí da administração pública embora, né, dilapidando o patrimônio público, então precisamos tomar as devidas providências, né? No caso de bens devidamente identificados e registrados, mas que não tenham mais valor de uso, chamados inservíveis, devem ser baixados como perda, né, contra o resultado, providenciando a sua doação ou dando o seu destino, né, o seu destino conforme o caso, né? Com a carteira de imobilizado devidamente identificada fisicamente e registrada contabilmente, a gestão está apta a implantar os demais procedimentos contemplados no PI-PCP. Pessoal, cito aí para vocês os documentos que eu utilizei como base para este nosso estudo e encerro esse nosso encontro de hoje, convidando vocês a refletir sobre o nosso debate, a fomentar este debate sobre
a boa contabilidade refletindo o patrimônio das entidades públicas, a buscar equacionar essas divergências que existem entre patrimônio e contabilidade para que o teu balanço, a tua informação contábil seja a mais fidedigna possível. Ok, pessoal? Espero vocês no nosso próximo encontro. Bons estudos a todos e até mais.